Essa nossa segunda mesa vai ter como tema principal os desafios e oportunidades do terapeuta Ayurveda no Brasil. E para compor essa mesa, eu quero convidar a Vanessa Santetti. A Vanessa é professora de Ayurveda e especializada em Kaya Chikitsa. Nós teremos a presença também de Sônia Goulart, terapeuta Ayurveda e educadora cofundadora do Ambulatório de Atendimento Ayurvédico em Paranoá, Distrito Federal. Teremos também a presença de Bruno Carmo Badrinath Das, que é professor de Ayurveda no curso de pós-graduação do Instituto Naradeva Chala. E também teremos a presença do Antônio Lacerda, que é professor de Ayurveda do curso de pós-graduação na Casa João de Barro e diretor da Abra. Então, sejam todos bem-vindos para participarem dessa segunda mesa. Tá ótimo, então. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que estão conosco aqui. Nós vamos fazer num formato um pouco diferente. Nós combinamos em fazer essa mesa no formato de um bate-papo. Todos nós trabalhamos como profissionais do Ayurveda, temos o mesmo amor que todos já demonstraram os outros palestrantes. Eu vou falar por mim, estou imensamente honrado de estar neste evento. Eu também trabalho pelo CONAIUR, mas eu estou muito feliz de estar colaborando, é um trabalho lindo, voluntário de todas as pessoas do CONAIUR. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas questões muito relevantes para o dia a dia do profissional de Ayurveda no Brasil. Nós tivemos lindas palestras durante todo o dia, e a gente vai tentar contextualizar para a nossa realidade e trocar algumas experiências que esperamos que sejam muito valiosas para você. E, especialmente hoje, o Dr. Partap fez uma linda apresentação sobre a divulgação e disseminação da Ayurveda. Eu gostaria de convidar a Vanessa para começar essa nossa roda de conversas, falando um pouco sobre o teleatendimento, né, que é uma prática tão importante, especialmente nos tempos de isolamento e dessa pandemia de Covid. Primeiro, só queria agradecer, né, depois dessa fala tão linda dessa mesa, e de um dia também bem emocionante, foi um dia muito lindo que a gente está acompanhando desde de manhã, e a fala foi muito encaixada agora com essa fala do Arjun, né, a gente estava olhando ali os slides e trouxe, e do Eric também, desse caminho do Ayurveda, porque quando ele estava falando aí da evolução do Ayurveda no Brasil, eu pensei, isso é história, né, que está acontecendo para o mundo todo, né? Esse momento novo, esse momento pandemia, esse momento onde tudo está se reestruturando, é história no mundo todo, mas aqui dentro do Ayurveda, isso está na história do Ayurveda também. Então, quando a gente pensou em temas atuais, e cada um vai falar de um tema, ou de onde está nesse momento, traz, né, o seu conhecimento, o seu trabalho, eu acho que essa parte do que está acontecendo hoje, dessa nova mudança de meses para cá de atendimento, é muito importante. Claro que já acontecia, né? Algumas pessoas já atendiam, tinham seus atendimentos online, eu era uma delas, mas confesso, assim, que falava isso bem baixinho, sabe? A gente não botava assim para todos ouvirem, ou lá no site, ou numa rede social, atendimento online, porque eu tinha realmente, assim, porque eu vi de outros colegas, não, mas a Ayurveda é algo que não pode ser feito online, né? A Ayurveda é presença, a Ayurveda é olho no olho, a Ayurveda é toque, e é verdade, a Ayurveda é toque, é sentir, é olho no olho, mas que se a gente pode chegar a mais pessoas, a tão longe, e eu viajava bastante com a Ayurveda, né, com aulas e dando aulas, e pessoas me procuravam e pediam consulta, e diziam, não, eu faço, mas era assim, era dentro do meu quadradinho, né, e agora, 6 meses que a gente está vivendo aqui, esse novo momento, hoje a gente teve que se acostumar, e hoje, talvez hoje, estamos aqui, né, nesse mês aqui de passar tudo isso, a gente já acha super normal, e que hoje a gente está vendo Instagram, Facebook, YouTube, vários profissionais fazendo atendimento online, profissionais bons, ou seja, que é possível, e quando eu pensei em trazer esse tema, também foi porque algumas pessoas
recém-formados, que estão iniciando nesse caminho de terapeuta, como terapeutas, né, fazendo aconselhamentos, chegaram e me falaram, assim, alguns alunos que recém-formados, que eu ajudo nesse momento, assim, mentoria, ajudando nesse início de caminhada, que me trouxeram isso, e agora o que eu faço, né? Então, existe muitas possibilidades de ajudar, de tratar, mesmo estando longe, né? E a gente vai acomodando como pode. Eu acho que o olho no olho realmente é importante. Então, a videochamada é uma maneira de estar mais próximo, e não só uma chamada, né? Mas estar vendo a pessoa. Dentro desse momento de consulta online, a gente pode seguir o passo a passo de anamnese, diagnóstico ali, como a gente aprende, a observação, né? A gente aprende a parte de anamnese e perguntas, a troca de perguntas. Então, essas perguntas vão ser feitas, a observação do terapeuta com a pessoa que está ali, né, buscando como ela fala, como ela age, o que ela te traz. E o toque físico, que é a parte de físico que ficou mais prejudicada, é uma parte que a gente pode fazer com fotos, né? A gente pode pedir, eu peço para a pessoa tirar foto, unha, tira foto da língua, tira foto qual é a queixa, pele, talvez, mancha, alguma coisa. Traz para mim com foto, que eu preciso estar ali. Porque esse acompanhamento, ele aumentou, né? Aumentou esse momento do terapeuta acompanhando quem está se tratando, né? O paciente, o interagente, seja como a gente chama. Então, essa pessoa tem que estar mais perto de ti, observação por foto depende do tratamento, a cada semana, a cada 20 dias, a cada 15 dias, né? E a gente vai se reinventando. Acho que, como todas as outras profissões, a gente vai se reinventando, mas que existe possibilidade, é isso que é importante trazer. A gente não parou de trabalhar, as pessoas não pararam, ao contrário, as pessoas aumentaram, né? Aumentou muito a busca de pessoas por esse autocuidado. Então, tem muita gente procurando, tem muita gente buscando um terapeuta, e algumas poucas ainda com essa dúvida do online. Como tu vai me cuidar online, né? Como fica esse nosso atendimento? Então, existem muitas possibilidades de trazer esse acolhimento que tem que ser feito entre o terapeuta e interagente aí. Esse tratamento tem que ser acolhedor, tu tem que levar em consideração, observar aquela pessoa, talvez, né, ter esse cuidado maior de chamar o WhatsApp, deixar esse canal aberto. Esse canal aberto entre terapeuta tem que ser por WhatsApp, como for rede social, como for e-mail, não sei, mas tem que deixar aberto, que antigamente alguns não deixavam, né? Alguns não tinham, assim, né? Não passava meu telefone. A gente hoje tem que estar muito mais aberto, tem que estar muito mais perto. E as pessoas vão continuar buscando um autocuidado, ou vão continuar adoecendo também, né? Sim, e podemos ajudar mais pessoas no momento difícil como estamos passando agora, né? Nós podemos, como você bem falou, acolher, ajudar. Talvez nós não podemos fazer as terapias corporais, né? Mas nós podemos, como acho que todos nós fazemos, ensinar como se faz uma autoabianga, uma oleação, nós podemos ensinar como se faz algum medicamento caseiro. Nós temos formas de apoiar as pessoas e levar o Ayurveda numa fase tão complexa para todos nós, principalmente, como foi muito falado aqui hoje na palestra do Dr. Partap, eu gostei muito da máfia da mente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a nossa mente está sempre com problemas. Então, um momento de acolhimento, indicar uma pessoa para fazer uma meditação, ensinar a pessoa a fazer uma meditação guiada, como o próprio Dr. Partap falou, passar para alguma aula de yoga online. Então, isso é bem interessante mesmo, e é bem factível, né? Não sei o que o Bruno acha disso também. Eu acho que, inclusive, é algo totalmente legítimo dentro do que a gente tem dos clássicos do Ayurveda. Se a gente for pensar, é claro que não é igual, e nunca vai ser igual ao Ayurveda de centenas de anos atrás, e nunca vai ser igual ao Ayurveda da Índia, porque o Ayurveda da Índia de hoje também já não é igual ao Ayurveda da Índia de centenas de anos atrás. E
No entanto, mesmo assim, a gente tem no clássico a previsão de que o pariksha, o diagnóstico, é uma coisa muito ampla. Então, os acharyas já deixam isso claro, né? Quando eles colocam lá Ashtavida Pariksha, Pariksha baseado em 8 ramos, 8 possibilidades diferentes. Isso quer dizer que você tem todas essas possibilidades de diagnóstico, né? Poxa, agora a gente está vivendo em um momento em que a possibilidade de diagnóstico por pulso, por toque, ficou impossibilitada. No entanto, o que é descrito nos textos e o que é ensinado através da tradição já é tão amplo que eu acho totalmente legítimo, inclusive, fazer consultas de Ayurveda nesse formato. Eu acho interessantíssimo que está sendo possível, inclusive, pessoas de muito longe da gente chegar até uma consulta de Ayurveda. Exatamente. Sônia, é isso. A Sônia podia contar para a gente também um pouco da experiência. Eu fui um pouco resistente no início a fazer teleatendimento, né? Porque eu gosto muito do contato, eu gosto muito do toque, eu gosto de estar frente a frente com a pessoa, ver como é que ela chega, como é que ela se move, né? Tudo isso. Mas aí eu comecei a fazer teleatendimento para amigos, pessoas que na pandemia estavam sofrendo a maior parte de transtorno de ansiedade. Mas amigo também é fácil, né? Porque você já conhece o amigo, sabe como é que ele é, já tem uma ideia boa. Até que eu fui perdendo um pouco esse temor e fiz o meu primeiro teleatendimento para uma pessoa que eu nunca tinha visto. Senti falta do pulso, eu acho o pulso muito importante para mim, mas foi até interessante, porque eu pedi à pessoa que escutasse o seu pulso, que percebesse o seu pulso. E foi muito interessante porque ele me disse assim, nossa, eu nunca percebi que tinha mais de uma coisa pulsando no meu pulso. Para mim era um pulso só, e eu estou percebendo aqui duas coisas, tem uma coisa mais fraca, tem uma coisa mais forte. Então eu percebi ali naquele momento que é uma possibilidade, é a possibilidade que nós temos neste momento de não deixar as pessoas sem atendimento, de não deixar pessoas sem acolhimento, sem apoio, e tem sido interessante, o resultado tem sido bastante interessante, bastante positivo, e eu, assim, estou participando até de um processo de 2 semanas, totalmente conduzido online, porque eu queria saber como é que isso funciona, e também estou achando bastante interessante. Então, eu acho que é uma adaptação, né? É essa transição, mas que é uma transição que veio para ficar. Acho que nós temos que nos preparar para isso. Você abre uma porta para pessoas de outros países, inclusive, eu estou atendendo nesse momento uma pessoa no Chile, e é muito interessante, porque é um contato que a gente não pensava em ter. Acho que nós vamos encontrar formas de aperfeiçoar isso cada vez mais, né? Sem deixar que seja o Ayurveda, sem deixar que tenha os princípios do Ayurveda. Ótimo. Inclusive, você, quando não estava no presencial, ou no teleatendimento no presencial, né, Sônia, você faz um lindo trabalho aí com comunidades em Brasília. Conta para nós um pouco dessa tua trajetória aí também. Nós fazemos, existe para nós uma necessidade grande de atender populações que não podem pagar, né, de levar o Ayurveda para essas pessoas. Então, alguns terapeutas, nós somos 3 fundadores e temos mais 5 terapeutas que participam, nós implantamos um ambulatório comunitário numa região periférica de Brasília, que é o Paranoá, e é uma forma de chegar às populações que necessitam de atendimento gratuito.
Hoje, eu peguei só o final do Arjun, e ele falou muito bem sobre as várias necessidades que o Ayurveda tem no Brasil, e eu acrescento uma. Nós precisamos de terapeutas que possam dar pelo menos uma manhã ou uma tarde da sua semana, 2 horas que sejam, para um projeto voluntário que leve o Ayurveda à maioria da população, né? Que torne essa visão da vida conhecida, que fale daquilo que é possível, do Ayurveda possível, para quem come uma refeição por dia num restaurante comunitário. Então, nós precisamos estar atentos, eu sei que, né, foi bem falado aí também sobre as ervas brasileiras, nós precisamos estar atentos à necessidade dessas pessoas e a forma que o Ayurveda tem de educar para a saúde, educar preventivamente para o bem-estar. Eu acho que esse é um grande benefício do Ayurveda para as populações de baixa renda. Por isso, nós fizemos esse ambulatório, nós atendemos só mulheres, lá na periferia, lá no Paranoá, fazemos um trabalho gratuito, tudo é por nossa conta, nós levamos as nossas macas dentro do carro, atendemos só aos sábados de manhã, porque estamos num centro comunitário e eles utilizam durante toda a semana, agora não, durante a pandemia não, e fazemos esse trabalho com um viés de muita... De tentar levar a esta população o que é o Ayurveda, porque meu tema né, o atendimento comunitário e as PICs, e uma coisa que a gente vê nas práticas integrativas é que elas praticamente se resumem à medicina chinesa, acupuntura, fitoterapia e homeopatia. Nós temos 19 práticas, até o Reiki, sem nenhum demérito, atende mais do que nós no SUS. Nós não chegamos ao SUS. E aí é uma questão da gente se perguntar, não chegamos ao SUS, por que não vamos? Ou não chegamos ao SUS porque não há oportunidade? Oportunidade há. Né? Nos últimos 3 anos, foram 2 milhões de atendimento em práticas integrativas pelo SUS. Só que nós só temos 19% dos estabelecimentos de atenção básica no Brasil atendendo com prática integrativa. E essa prática integrativa, ela só é o município que regulamenta. O município tem a regulamentação exclusiva disso. E ele só regulamenta por demanda. Se ninguém tem demanda pelo Ayurveda, a gente não vai chegar no SUS. Né? A gente não vai ser demandado porque ninguém conhece o Ayurveda. Quem é atendido no SUS? A população de baixa renda. Se a gente não chega neles de alguma forma, eles jamais vão pedir, né, isso. Como é que as pessoas estão trabalhando com Reiki? Como é que as pessoas estão trabalhando com acupuntura, com fitoterapia? Fitoterapia teve um imenso avanço da farmácia viva nas práticas integrativas, mas nós somos fitoterapia também. Nós usamos ervas, nós usamos as ervas que as pessoas têm dentro de casa. Lá no ambulatório do Paranoá, a gente não fala de Guduti, a gente não fala disso, a não ser que a gente tenha, nós terapeutas, tenhamos essas ervas, e naquele momento a gente acha que é imprescindível usar aquela erva específica, mas a gente usa o que eles têm, né? É a pata de vaca, a gente usa aquilo que está na casa dele, é o manjericão que ele tem numa latinha plantada lá, é a erva doce que você compra super fácil, o cominho, o coentro que ele planta. Então, existe uma Ayurveda que precisa chegar nesta população. E os ambulatórios comunitários são a parte mais fácil de fazer isso acontecer. Então, para nós, aqui no DF, é muito importante. E tem um outro detalhe, quando o município vai implementar a prática integrativa, ele precisa ter um profissional de saúde concursado, formado em Ayurveda, para ser o responsável técnico pela prática.
todas as práticas integrativas dentro das secretarias de saúde dos municípios têm um responsável técnico. Então, nós ainda temos outro caminho. Nós temos que formar profissionais de saúde que já são concursados nessas secretarias de saúde, porque eles é que vão dar entrada aos profissionais de Ayurveda pelas ações, né? Aqui no DF, a ação, nesse momento, nós não temos um responsável técnico, está sendo providenciado. A responsável técnica pelo yoga é que faz as ações, incluindo o Ayurveda, por conta do link yoga e Ayurveda, mas nós estamos à espera de um responsável técnico que inicie e abra as ações do Ayurveda. Então, temos trabalhado muito mais com palestras e oficinas de autocuidado em termos de educação em saúde. E fica esse chamado aos profissionais de Ayurveda, né? 2 horas da sua semana para trabalhar voluntariamente e viabilizar esse Ayurveda para quem não pode pagar. Nada contra quem pode pagar, o Arjun estava falando, né, dos retiros, dos ashrams, acho fantástico, amo, acho que tem campo para tudo, mas para a gente chegar no SUS, para chegar na população que tem muita necessidade do Ayurveda e não tem, né, condições de pagar, nós vamos ter que fazer primeiro de conscientização. Sim, e foi muito falado aqui, não podemos elitizar o Ayurveda, nós temos que democratizá-lo, levá-lo à maior gama possível de pessoas da nossa população. Então, na apresentação maravilhosa do Arjun, teve uma foto de um lindo consultório de Ayurveda. Eu vou ter que falar um pouco algumas coisas que não estão dentro da nossa legislação mais tarde, mas essa inclusão, esse acolhimento tem que ser estendido a mais pessoas, que mais pessoas possam usufruir dos benefícios do Ayurveda. Como foi falado por vários lindos professores da Índia, tem práticas simples de estilo de vida que nós podemos ensinar às pessoas, e isso já vai trazer um grande benefício à saúde delas, e elas vão entender o Ayurveda como algo possível, que eu sempre falo isso, o Ayurveda possível, o Ayurveda que pode ser democratizado, e até nesse sentido, o Bruno, eu pediria para ele, para o Brad, comentar com a gente essa questão dessa inclusão, que é uma fala dele que eu acho bem importante. Sim, bom, seguindo a linha do que vocês estão falando, que é essencial a gente tentar democratizar o Ayurveda, eu acho que isso tem muito a ver com, uma vez que nós estamos construindo uma profissão que é relativamente nova no Brasil, né, claro que é antiquíssimo Ayurveda, mas no Brasil é uma profissão nova, é muito importante a gente pensar no papel social desse profissional que está surgindo. Qual que é a função, que benefícios a gente pode trazer para essa sociedade, o que tem muito a ver com o que a Sônia está falando, né, com o que a Sônia já está fazendo, inclusive. Né? Então, por que a gente tem, né, esse compromisso? Bom, a princípio a gente está estudando um conhecimento que tem o potencial de reduzir sofrimento alheio, e o conhecimento sempre traz uma responsabilidade, né? Eu gosto de lembrar disso. E, além disso, eu diria que, de uma certa forma, como a gente estuda um ramo dos Vedas, a gente tem, ou deveria ter, algum compromisso com valores védicos. E é claro que isso abre uma ampla gama de possibilidades e de interpretações, eu não quero fechar em nenhuma específica, eu não quero dizer que a minha visão é a certa, mas eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que a função social do profissional de Ayurveda, da profissional de Ayurveda, refletir sobre isso, até porque no início do Ashtanga Hridaya, a gente vê que o Vagbhata coloca lá uma relação que existe entre os Purusharthas e o Ayurveda, os Purusharthas, Dharma, Artha, Kama e Moksha, né? E, bom, falando um pouco mais do Dharma, justamente porque a gente está falando de função social, do que é o dever, né, desse profissional, o Ayurveda deve ser como um instrumento para perseguir essas missões da vida, esses objetivos da vida de todo ser humano. Agora, esse Dharma, é claro que, a princípio, é impossível
a pessoa seguir Dharma, por exemplo, e compactuar com algumas coisas absurdas, como discriminação, intolerância, discurso de ódio, tortura, abuso, preconceito, exclusão, né? São coisas bem óbvias, no entanto, hoje em dia a gente acaba tendo que lembrar delas, porque parece que não são mais óbvias para todo mundo, né? Enfim, é claro que Dharma tem uma dimensão pessoal, né? Então cada pessoa tem o seu Dharma, né? Essa é a minha missão, fazer isso e tal. E também Dharma está associado com esses valores humanos universais, de uma certa forma. E, mais uma vez, eu acho muito engraçado a gente viver num momento... Engraçado não, é muito triste que a gente viva num momento onde tem gente que diz que é contra direitos humanos, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. E Dharma também é muito dependente do contexto social. E tem um sloka do Ashtanga Hridaya que eu acho que faz referência a isso, na minha interpretação também. Bhagavata diz, lá na parte de Sadvrita, eu acho que o Dr. Partap falou um pouco de Sadvrita hoje, e o Bhagavata fala, para uma pessoa inteligente, o mundo inteiro é um professor. Então deve-se seguir o mundo após uma cuidadosa consideração dos significados e efeitos dessas ações. Ou seja, eu tenho que aprender do mundo ao meu redor. Eu não vou tentar aplicar exatamente os valores da Índia de centenas de anos atrás na minha sociedade de hoje. É claro, tem alguns valores que são universais, a veracidade, coisas assim, né? Enfim, ajudar os outros. Tem valores que são universais e são aplicados na humanidade ao longo das eras, né? Ou deveriam ser. Agora, outros são muito dependentes do contexto, e a gente tem que entender o nosso contexto. O terapeuta ou a terapeuta Ayurveda tem que ter consciência da realidade atual, aprender das necessidades do mundo de hoje. Até porque um outro verso vai falar, se eu tiver muito comprido, vocês me cortam, tá? Até porque tem um outro verso que vai dizer, todas as atividades humanas têm como objetivo a felicidade de todos os seres. E essa felicidade é baseada no Dharma. Então, todas as pessoas deveriam seguir sempre a retidão. Então, isso é muito bonito, porque traz essa necessidade de pensar em todo mundo, ou seja, o Ayurveda tem que chegar em todo mundo, tem que chegar nas pessoas que são vítimas da exclusão do capitalismo. E, novamente, aqui a gente não está falando mal da prosperidade, a prosperidade é maravilhosa, a prosperidade é Lakshmi, mas a gente está falando da exclusão que esse sistema no qual a gente vive provoca, faz com que muitas pessoas não tenham acesso a coisas muito básicas. E a gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que pensar sobre como a minha profissão pode melhorar a vida até dessas pessoas que não necessariamente ainda sabem o que é a minha profissão. Né? E também nesse sentido eu acho muito importante, pensando na felicidade de todo mundo, que a terapeuta ou terapeuta busque conhecimento para não propagar ou reforçar estereótipos, opressões, já que no Ayurveda a gente considera muitas áreas da vida, né? Considerando, a gente tem uma visão holística da vida, considerando o corpo, mente, o espírito. Então, esses temas acabam refletindo no nosso trabalho, nas consultas, de várias formas, pois as pessoas com diversos estilos de vida e com diversos passados diferentes e experiências chegam nas consultas. Pessoas que têm realidades, às vezes, muito distantes ou que a gente não conhece. Por isso, a gente tem que buscar se aproximar e tentar conhecer, por exemplo, sobre os movimentos sociais, sobre a luta antirracista, sobre a luta feminista, sobre a luta do movimento LGBTQI+. Isso tudo é importante, por mais que pareça, não, isso é tema de sociólogo, de político. Não, isso é um tema da gente também, porque as pessoas vêm sofrendo essas opressões, as pessoas chegam, pessoas que sofrem transfobia, ou pessoas que sofrem com o machismo estrutural, pessoas que sofrem do racismo, pessoas que sofrem diversos tipos de exclusão, pessoas que sofrem gordofobia, por exemplo, chegam até as nossas consultas, e esse tipo de opressão que elas sofrem faz parte do Nidana, faz parte das causas dos desequilíbrios que essas pessoas acabam estando convivendo no momento. Então, por isso eu acho que faz parte desse nosso papel enquanto
terapeuta, se informar e ter um conhecimento relativamente bom sobre isso, né? É claro que eu estou falando aqui desse Nidana, né, em um nível mais sistêmico, né, quando eu falo, essas opressões fazem parte da causa de um desequilíbrio de manas, de um desequilíbrio da mente, né, então, até se a gente pensar, né, na exclusão que o sistema provoca, ou insatisfações com o trabalho, ou excessos de trabalho, competitividade, tudo isso gera, a gente sabe que isso gera desequilíbrios na mente de vários tipos, um excesso de rádias que vai levar à ansiedade, por exemplo. É claro que aqui estou falando em um nível mais sistêmico, sobre o qual muitas vezes a gente não tem controle, a gente não vai mudar o sistema em uma consulta, mas é muito importante eu, enquanto terapeuta, reconhecer os privilégios que eu tenho e me informar sobre o sofrimento que outras pessoas passam, né, sobre os movimentos sociais, sobre essas opressões que às vezes não fazem parte da minha realidade, mas eu, enquanto terapeuta, tenho função de tentar me aproximar para tentar realmente empatizar com as questões. E eu acho que, é claro que é muita coisa para a gente conhecer, né, e o fato de Ayurveda ser tão amplo é justamente um convite à humildade, da gente reconhecer que a gente não sabe de tudo mesmo, né? E ao mesmo tempo é um estímulo para nós buscarmos conhecer mais essa realidade dos outros e as limitações que as pessoas sofrem, as opressões, uma vez que a nossa profissão envolve justamente aliviar o sofrimento alheio. E se eu posso só adicionar mais um elemento, eu acho que isso liga também com muito do que foi falado, uma vez que, para questões mentais, principalmente, a gente tem essa ampla gama de possibilidades no Ayurveda, que a gente chama de Sattvavajaya, Daivavyapashraya, né? Ou seja, que são usos de técnicas mais sutis, muitas vezes envolvendo espiritualidade. Eu sei que hoje o Dr. Satish falou disso, por exemplo. Então, muitas vezes você se vê diante de um problema de manas que você precisa aplicar essas técnicas. E nos clássicos, e segundo a tradição, a gente aprende que você pode usar mantras, você pode usar rituais religiosos, oferendas à divindade e tudo, mas uma conexão com a espiritualidade. Eu acho que aqui cabe também, como nossa função de terapeuta nos dias de hoje, saber adaptar esse tipo de coisa, esse tipo de técnica, esse tipo de ferramenta, às ferramentas que fazem parte do contexto da paciente ou do paciente, né? E também aproveitar para valorizar tradições, espiritualidades e religiões que historicamente têm sido perseguidas ou invisibilizadas. O que eu quero dizer com isso? No fim das contas, nem sempre vai dar para eu aplicar um mantra aqui, porque não vai fazer sentido nenhum para a pessoa, ou fazer uma cerimônia de oferenda a Durga num templo, porque nem tem templo, aliás, eu não sei se tem templo, mas eu nunca vi, eu gostaria de ver, mas eu nunca vi, espero que tenha. Se tiver alguém me fala depois, por favor. De todo modo, a gente pode adaptar a realidade da pessoa, né? Então, por que não a gente sugerir para a pessoa que ela faça rituais ou cerimônias ou orações que fazem parte da religião dela, que fazem parte do candomblé, da Umbanda? Por que a gente não pode usar como Sattvavajaya, Daivavyapashraya, a oferenda de velas aos orixás, por exemplo, se esse é o contexto Sim. da pessoa, não é verdade? Então, isso, da mesma forma que eu acho que o Arjuna falou muito bem, que a gente tem que tentar adaptar o uso de ervas, né, para a nossa realidade, isso é uma forma de dar mais acesso às pessoas, de que as pessoas acessem o Ayurveda melhor. Eu acredito que nesse âmbito dos tratamentos da mente envolvendo técnicas sutis, a gente também pode adaptar, e isso é muito positivo nesse sentido de valorizar o contexto das pessoas e ainda por cima valorizar essas tradições que têm histórico de perseguição. A gente sabe que a gente vive num momento terrível onde algumas tradições religiosas, principalmente de matriz africana, são duramente perseguidas no Brasil. Então, por que não a gente, enquanto terapeuta, enquanto alguém que quer servir a sociedade, como o Arjun falou também muito bem, por que não a gente ajudar a melhorar a sociedade por essas
formas onde a gente consegue, né? Maravilha a tua fala, maravilha. Eu vou pegar só um ganchinho dela, que o meu assunto é um pouco mais técnico do que... Então, mas é um assunto que eu creio que é importante. Muitos alunos têm dúvidas. Você falou uma palavra-chave, se chama adaptação. Exato. Eu não quero tirar esse aspecto romântico, idílico, mas, infelizmente, na prática de consultório do dia a dia, nós temos que adaptar algumas legislações que são válidas e que existem no Brasil. Então, seria maravilhoso, eu recebi muitas terapias na Índia, seria maravilhoso termos aquele clima de realmente um consultório, num ashram, num hospital de Ayurveda. Mas o Brasil nos coloca algumas saias justas, que nós temos que respeitar até para exercermos com segurança aos nossos pacientes a prática do Ayurveda. Então, eu vou citar rapidamente algumas coisas, como, por exemplo, nós temos que estar alinhados com as normas da Anvisa e principalmente da vigilância sanitária dos nossos municípios. Lamentavelmente, se você tiver um consultório todo estilizado para o Ayurveda, a sala de terapias principalmente, se for receber uma fiscalização, você pode até ter que parar de trabalhar naquelas condições. Porque nós temos que, como nós vamos trabalhar com o corpo de pessoas, com terapias corporais, numa grande parte, eu digo até um Shirodhara, isso é importante para qualquer terapia, pindas, bastes externos, qualquer terapia. Nós temos que seguir a legislação vigente no Brasil. Eu sei que não é tão romântico eu receber um paciente de jaleco branco e calça branca, né? Eu posso, não é que eu queira me travestir de médico, mas a legislação exige que nós estejamos com máscara, face shield, com a touca no cabelo, quando tiver o cabelo comprido. Então, isso é uma obrigação nossa para termos a questão de chamada-se biossegurança. Eu também trabalho num curso de massoterapia, então, às vezes, não querendo tirar esse romantismo, é a gente poder atender a pessoa com todas essas técnicas maravilhosas que o Ayurveda oferece, mas dentro do que a legislação nos permite. Então, por exemplo, temos simples cuidados como todos os materiais do nosso consultório têm que ser possíveis de sofrer esterilização. Então, por exemplo, aquela bancada maravilhosa de madeira esculpida na Índia, talvez não sirva. Tem que ser uma pia de um vil mármore branco, com uma pia com uma torneira com água corrente. Eu falo isso porque é importante para os meus alunos, quando montarem seus consultórios e para todos os praticantes, estarmos alinhados com isso. Porque em caso de uma vigilância, de vinda de um fiscal, nós seremos interditados e poderemos ser culpados de algum problema. Então, é importante que nós, não vou explicar tudo agora, que não é o caso, mas que as pessoas que são terapeutas praticantes procurem consultar as normas vigentes para cada município. A Índia é um outro contexto social, é um outro contexto cultural. Então, por exemplo, aqui nós temos que cuidar muito com uma questão chamada assédio, né? Nós temos que ter cuidado, explicarmos com muitos detalhes tudo que vamos fazer aos nossos pacientes como terapeutas e solicitar um consentimento, mesmo que verbal. Então, nós temos que explicar, nós temos que ensinar aos nossos pacientes, e dentro desse ensinamento evita que nós tenhamos problemas como, por exemplo, eu já recebi pessoas que foram, por exemplo, a um tatuador e tiveram problemas de assédio sexual. Então, nós temos que tomar todas essas questões. Então, por exemplo, dentro da inclusão que você falou, o nosso consultório tem que seguir as normas de acessibilidade para uma pessoa que esteja acima do peso e que hoje temos uma gordofobia horrível na nossa sociedade. Então, uma pessoa que esteja acima do peso, ela tem que se sentir confortável de ir até o teu consultório e poder ficar confortavelmente instalado. Por exemplo, uma pessoa de idade avançada, talvez ela não tenha nem condição de receber uma massagem num drone. Então, você tem que trazer o quê? Uma maca dentro do padrão aceito pela legislação e acolher e atender essa pessoa da melhor forma possível, com toda a riqueza e abundância do Ayurveda. Então, não é um balde de água fria que eu quero jogar nos nossos terapeutas, sejamos cuidadosos com as legislações sanitárias e de biossegurança que existem no Brasil e que são bem diferentes da Índia, mas façamos o Ayurveda com o coração, com a alma, como nós ouvimos tudo que foi falado hoje lindamente. Então, dentro da nossa sala de atendimento, tomemos alguns cuidados. Por exemplo, nós não podemos ter, inclusive, plantas
em abundância no nosso consultório, porque como é que você vai esterilizar algumas plantas? Não tem muitos livros, muitas imagens. Então, isso não sou eu jogando um balde de água fria, é a legislação que nos move. E nós, como uma atividade profissional já reconhecida pelo governo, nós já temos um Código Nacional de Atividades. Então, quem quiser abrir um consultório, já pode abri-lo e emitir nota fiscal como terapeuta Ayurveda. Olha que maravilha. Isso, antes de 2017, era impossível. Você teria que se registrar como massoterapeuta ou terapeuta estético. Então, nós estamos tendo uma evolução das PICs, como a Sônia falou, nós tivemos o autoatendimento. Mas, então, eu ficarei feliz se alguém tiver alguma dúvida, eu não vou ficar falando aqui, porque é um tema um pouco entediante, mas se alguém quiser consultar mais alguma coisa, estou apto a falar, como todos nós estamos aqui, mas procurem estar atentos às normas sanitárias da região que vocês vivem, porque vocês também não terão o infortúnio de, por exemplo, às vezes ter que pagar uma multa ou ter que interromper a atividade profissional. Por exemplo, uma coisa muito simples, não é válido você ter o seu consultório na sua residência, ou com uma linda cozinha ayurvédica colada ao seu consultório. Então, são detalhes pequenos, que às vezes você faz uma riqueza de tornar um consultório atraente para o paciente, mas, lamentavelmente, é inviável para a fiscalização. Então, eu espero que todos entendam essa minha fala, para vocês ficarem atentos e cuidarem desses aspectos, são bem relevantes para o exercício do ofício de terapeuta aqui no Brasil, com segurança e protegendo, inclusive, muito o nosso querido paciente. Então, seria isso. Uma proteção, né, para o profissional também, às vezes, que investe no seu espaço, que investe no seu local e não sabia. Tem coisas que o Antônio trouxe que eu também não sabia, e há tantos anos trabalhando com consultório. Ele falou dos livros, ele falou das plantas, e quando o Arjun trouxe aquela sala linda ali, com aquele drone maravilhoso, eu comecei a rir, porque eu sabia do nosso caminho, que a gente já tinha conversado, né? Eu disse, olha, ele aparece com essa sala, que é um sonho, né, de quem está iniciando. Tantos alunos que perguntam como eu faço, aonde eu faço, tem o nome de um carpinteiro para me dar, com qual madeira eu faço. E aí eu pensando aqui nessa fala, né, da proteção que a gente está no Brasil, que a gente tem essas leis que um pouco nos protegem, um pouco nos jogam um balde de água fria para aquilo que a gente gostaria, né, de ter e de apresentar, que é o Ayurveda, mas que a gente está trabalhando com saúde, né? Então, para as pessoas que estão iniciando aí, abrindo um consultório, para se protegerem de todas as formas, né? Nas formas de se colocar como profissional, de se chamar como terapeuta, né? Não entrar no ramo de outro. Hoje eu acho que foi a Noeli que falou um pouco disso, quando ela falou do Conayur, né? A gente não quer entrar no lugar de outro profissional, o caminho, se proteger com as falas e com a nossa sala, que é tão importante mesmo, um espaço terapêutico, não adianta estar tão indiano e não conseguir não ser. Só uma pequena questão quanto ao drone, que eu acho lindo, é um móvel lindo, é muito útil, né? Mas, lamentavelmente, você vai ter que recobri-lo de algum material sintético, para que ele seja lavável. Não que o drone em si, se for feito de linga, ele já é antibacteriano, mas o fiscal não vai entender isso. E ele vai pedir para você cobrir com algum material plástico. Eu já tive pessoas que tiveram que fazer isso, infelizmente. Então, é um pedido apenas para vocês pensarem um pouco, quem está nos ouvindo, e todo mundo, e verem essa questão, porque a gente tem que deixar o nosso consultório prático para aplicarmos o Ayurveda, acessível às pessoas e principalmente dentro das legislações vigentes, né? E o Bruno muito falou uma coisa maravilhosa, né, todo acessível, né? Hoje a gente falou muito de preconceitos, mas o preconceito contra a pessoa gorda, a pessoa velha, existe um preconceito infelizmente muito grande sobre essas pessoas, e às vezes elas se limitam aí num consultório achando que vão ter que fazer algum asana do yoga para receber o Ayurveda, quando elas não precisam, né? Então, é bem interessante a gente ter isso em mente, e é rico a gente poder compartilhar isso com vocês. Eu sei que é um pouco mais técnico, mais assim frio, né? Mas é algo necessário para vocês não terem problemas no futuro de vocês. Eu acho bem interessante, Antônio, o que você está falando, trazendo o que o Bruno falou sobre as realidades diferentes, porque você está falando da nossa prática em um consultório, né?
E no ambulatório, quando nós iniciamos lá, nós atendíamos dentro da creche. Então, aos sábados, a gente afastava todas as cadeiras das crianças, as mesas, colocava as nossas macas e fazia o atendimento ali. Mas a própria direção do centro comunitário foi vendo, né, nosso atendimento, nosso trabalho, e aos poucos eles entenderam que a gente necessitava ter uma sala. Então, eles separaram uma sala que antes era um depósito, nós compramos tinta, pintamos a sala toda, organizamos, para ter um espaço de atendimento, né? Nós levamos as macas, os lençóis descartáveis, tudo, nós levamos todo o material, vamos de jaleco, e, assim, nós vamos aos poucos, eles foram aos poucos entendendo que seria necessário um espaço de atendimento. Uma coisa que você falou também, e que são realidades diferentes, é a questão de você explicar claramente como será o procedimento. Então, no ambulatório, no ambulatório comunitário, nós não fazemos baste interno, tá? Nunca fazemos baste interno, fazemos bastes externos e nunca atendemos sozinhos, sempre atendemos em dupla, porque estamos lidando com pessoas de todas as formações, né, educacionais, desde aquelas pessoas que são analfabetas, né, pessoas que têm um pouco mais de estudo. Então, explicar claramente como vai ser cada procedimento é muito importante. E essa coisa do respeito, Bruno, à realidade espiritual é fundamental. Nós não temos nenhuma imagem de nada, né? A gente canta mantra para dentro, antes do atendimento, nós cantamos em silêncio o mantra, e quando a gente sente que a única coisa que nós não chamamos de exercícios, né, vamos fazer uns pranayamas, não, a gente tem uns desenhos de exercícios respiratórios, né, não, as pessoas mais idosas podem fazer esses exercícios sentados, os outros podem fazer exercícios deitados, não damos nome nenhum diferenciado, mas nós, quando sentimos que a espiritualidade precisa, e sempre precisa ter o seu espaço, a gente pergunta, qual é a sua, você tem alguma fé, alguma religião? Então, porque às vezes uma Ave Maria muito bem rezada, com muita fé, é muito melhor do que um mantra que ele não sabe nem o que está repetindo, né? Então, acho que no ambulatório comunitário, esse respeito pela fé que o outro tem, esse respeito pelas crenças que o outro tem, é fundamental. Se a gente quer trabalhar num ambulatório comunitário, nas periferias, a gente precisa estar atento a isso, né? Exatamente. O nosso tempo está acabando, eu só gostaria que Vanessa, Bruno e Sônia, se quiserem falar as últimas palavras, por favor, fiquem à vontade. Nossa, as últimas palavras parecem assim... Fúnebre, não, só para concluir a nossa conversa, gente, perdão, fui muito fúnebre nessa expressão, me perdoe, me perdoe. As últimas palavras, então, são o agradecimento. E que vamos todos, né, desse dia tão bonito, tão especial para todos que seguem o Ayurveda e para aqueles que estão iniciando, né? Porque a gente chamou bastante gente que está começando nesse caminho e que conheceu esse trabalho do Conayur, que foi maravilhoso, que em tão pouco tempo conseguiu fazer uma coisa tão especial e que... Parabéns, Antônio, que eu sei todo o trabalho que tu teve aí por trás, e foi maravilhoso, né? Tudo no seu horário, tudo no seu lugar. Então, agradecer por estar aqui, né? Por fazer parte dessa mesa também, de conhecer. Já conhecia um pouco o trabalho da Sônia, mas não conhecia ela, conhecer o trabalho do Bruno, teu trabalho. Então, assim, foi muito bom, gratidão mesmo. Eu também queria agradecer muito, é uma honra, imagina, para mim estar junto com todos vocês. Imagina, no mesmo dia de todas essas grandes personalidades que a gente viu hoje, né? E muito feliz de ver as pessoas comentando e felizes com o congresso. Eu acho que isso
é a melhor recompensa para o esforço que esse congresso tem recebido de toda a organização do CONAIUR. Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E claro que todo mundo que está assistindo, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, se precisar, né, de orientações, no que a gente puder orientar, né, a gente não sabe tudo também, mas a gente, pelo menos eu fico à disposição para entrar em contato quem precisar e tal. Obrigado, gente. Também quero agradecer ao Fábio Goulart, que por incrível que pareça não é meu parente, mas foi ele que me convidou. Eu conheço o Fábio porque ele tinha um trabalho, né, lá no Rio de Janeiro, um trabalho comunitário, então a gente acabou se conhecendo, não nos conhecemos pessoalmente, mas foi ele que me convidou, queria agradecer, agradeço ao Antônio, a Vanessa e o Bruno, super acolhedores, nós fizemos aí 2 reuniões pequenininhas correndo, mas foram ótimas, é uma honra estar aqui, agradeço muito vocês. Antônio, um agradecimento especial por esse trabalho enorme que você está tendo, né? E também fica esse convite, quem quiser conversar sobre práticas integrativas em ambulatórios comunitários, estou à disposição, é só entrar em contato, eu acho que a gente tem muito para fazer aí nos municípios, nós temos 5.600 municípios nesse país, tem muito terapeuta que pode trabalhar com eles. Obrigada, gente. Sim, eu gostaria também de agradecer imensamente a vocês, e vocês representam bem a imagem do que o CONAIUR quer, deixar mais gente podendo ter esse seu trabalho apresentado à comunidade, inclusão. Nós somos parte, nós fazemos nosso trabalho de formiguinha, claro, nós reconhecemos os maravilhosos trabalhos de todos os nossos palestrantes, mas nós somos a cara do Ayurveda que o paciente vai encontrar normalmente na sua cidade. E o CONAIUR é isso, é inclusão, é possibilidade de todos estarem partilhando do Ayurveda de uma forma bem pessoal, de uma forma assim, muito esclarecedora e inclusiva. Eu acho que a palavra inclusão é muito apropriada para a nossa mesa. Vocês são ótimos, eu estou muito feliz e honrado de estar esse tempo com vocês, e agradeço em nome do CONAIUR, vou passar a palavra para o Lucas, meu querido Lucas, e é isso. Obrigado, Antônio, obrigado, Vanessa, obrigado, Bruno, obrigado, Sônia. Muito bom, muito maravilhoso cada fala de vocês, também muito inspirador, né? E tem toda a razão, Sônia, temos que fortificar o Ayurveda no SUS, é um dos propósitos, inclusive, do CONAIUR, né? A gente precisa se unir e fortificar mesmo, e tornar o Ayurveda. Foi um dia incrível, uma palestra melhor que a outra, uma fala mais incrível que a outra. Estamos todos do CONAIUR extremamente felizes com todos os palestrantes, extremamente feliz com todas as pessoas de sua casa, né? A gente está passando por um momento também bastante desafiador, né? Essa questão de pandemia, então é uma forma também que o CONAIUR teve de levar para vocês um pouco mais do Ayurveda. Também recebemos algumas dicas, né? Bastante importantes do que podemos fazer nessa época que estamos vivendo de pandemia. O Ayurveda está aí para contribuir e muito, né? Na Índia está se fazendo um trabalho incrível com o Ayurveda. Então, a gente do CONAIUR está muito feliz com esse evento. Uma ótima noite para todos vocês. Para finalizar, eu vou recitar um mantra. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasyaya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Harihi Om. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Om Tat Sat. Gratidão.